Você já se pegou pensando, quem sou eu de verdade? Será que existe um eu fixo que ele não muda ao longo da vida, único? Ou será que a gente muda dependendo da situação, da fase de vida que a gente está? Eu sou Paula Rodrigues, psicóloga e fundadora do blog Psicoterapia e Afins. Esse é um questionamento muito comum quando as pessoas começam a mergulhar em processos de autoconhecimento. É muito importante a gente refletir sobre isso aqui juntos, porque quando nós temos essa visão de que nós somos a mesma coisa desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, isso pode trazer algumas consequências muito negativas para a nossa saúde mental. É como se fosse um mito, o mito do eu verdadeiro. As pessoas elas começam a acreditar que só existe um eu único escondido dentro de nós. Isso pode aparecer como a palavra essência, o eu verdadeiro, coisas desse tipo. E não é que não exista, né, uma essência, mas muitas vezes isso esconde esse conceito aqui de um eu único e imutável. Essa ideia, ela é muito limitada, porque ela faz com que a gente tenha uma rigidez e uma autocobrança em relação a como nós nos comportamos em diferentes cenários. Nós somos seres múltiplos e relacionais. Eu lembro, assim, quando eu era mais jovem, eu pensava muito sobre a questão até de relacionamentos amorosos. Como relacionamentos amorosos, eles são diferentes, dependendo do nosso parceiro, da nossa parceira. E como nós somos diferentes nessas relações e nós vivemos coisas diferentes. Porque nós somos múltiplos e relacionais. Pense também nas suas amizades, nas diferentes amizades que você tem, companheiros e companheiras de trabalho. Cada pessoa também desperta alguma coisa em você. Algumas pessoas você vai se engajar mais em ajudar, em querer passar mais tempo, e outras nem tanto. Às vezes, algum familiar seu, alguma pessoa vai despertar aquela coisa que você não gosta em você. Isso tudo mostra que nós somos seres muito diversos. E nós nos formamos, nos modificamos e nos aprimoramos a partir das relações que a gente estabelece com outras pessoas e com o mundo e com nós mesmos também. Nosso eu, ele se forma nessas interações. A gente pode usar também, né, isso de uma forma mais simples, tipo dos papéis sociais que a gente desempenha. Como você age no trabalho versus como você age com amigos, com a família. As versões digitais também, a Saber Psicologia mostra que nós podemos apresentar diferentes facetas de nós mesmos nas redes sociais. Por exemplo, no meu Instagram eu só vou postar viagens, ou eu só vou postar os pratos que eu gosto de cozinhar. No LinkedIn é aquela persona ali do trabalho. No WhatsApp da família, eu vou me comportar de uma forma, com os meus amigos eu me comporto de outra. Algumas pessoas até mandam mensagens de grupos errados aí, e isso quebra um pouco nessa percepção que tem de você. Isso não é falsidade. Isso, na verdade, é uma adaptação saudável aos contextos que você transita. E o que a psicologia diz sobre isso, né? A psicologia, ela define um termo bem legal que eu gosto, é o eu como contexto. O que acontece? Tem muita pesquisa nesse campo que mostra que diferentes contextos, diferentes relações vão ativar diferentes partes do nosso cérebro, por exemplo. Existe também a terapia de aceitação e compromisso, que explica, né, assim, como a ideia de nós sermos mais flexíveis beneficia a nossa saúde mental. E essa flexibilidade, ela também está ligada a como a gente se percebe, se comporta e entende como seres contextuais, seres que são influenciados pelo ambiente, influenciam o ambiente e que podem mudar, que não são rígidos, não são inflexíveis. O eu, ele é como se fosse um palco. Né? Os pensamentos, as emoções vão mudar, mas existe um espaço interno ali que observa tudo. E no final isso ajuda a diminuir a rigidez da identidade. E muitas vezes as pessoas elas começam a acreditar assim, como se o verdadeiro eu ele fosse um gerente, que ele fica no nosso cérebro e ele comanda tudo. Quando as pesquisas mostram que nós somos seres assim mais modulares, né? Nós funcionamos diferente de acordo com cada situação. E por que entender isso faz bem para a sua saúde mental? Traz mais flexibilidade psicológica para você. O que é isso? Eu acho assim que se eu pudesse desejar algo em saúde mental para todo mundo seria flexibilidade psicológica. O que é isso? É a capacidade de você se adaptar aos contextos, se adaptar às situações, você olhar e entender quando é hora de mudar, quando é hora de tentar pensar diferente, quando é hora de tentar algo novo, quando é hora de você desapegar de crenças e de comportamentos que não fazem mais bem para você.
Isso também ajuda você a ser menos autocrítico, não se prender a esses rótulos, ter mais empatia nos relacionamentos com as pessoas, porque quando você desenvolve isso em relação a si mesmo, você também desenvolve isso nas relações e você passa a ser uma pessoa mais empática e mais compassiva com os outros. E, principalmente, você tem a sensação de liberdade para se reinventar. Uma coisa muito interessante, assim, sobre mim, é que eu passei por um processo de reeducação alimentar. E ao longo de toda a minha vida, eu sempre acreditei que eu não era capaz disso. Que eu gostava de comer muita besteira, eu gostava de muito carboidrato, de coisas muito gordurosas. Eu nunca tinha me engajado em uma atividade física, assim, de uma forma contínua e disciplinada. E que eu não ia dar conta, ou que ia ser um martírio. Só que quando eu comecei a ver que eu estava gostando e que eu estava encontrando prazer em testar novas receitas, em tentar fazer exercícios de uma forma diferente, isso trouxe muito mais engajamento e muito mais leveza para a minha vida. E eu entendi que, quando eu comecei a entender que, nossa, eu acho que eu realmente mudei. E isso é muito interessante, porque isso me ajudou a continuar nesse processo e a reconhecer que eu posso mudar, né, durante a minha vida e que eu posso, inclusive, ser uma pessoa melhor a cada nova fase da minha vida e que isso pode agregar e trazer mais felicidade para mim. E algumas dicas aqui práticas para te ajudar nesse processo. Liste aí quais são os seus papéis na vida. Você é mãe, você é filha, você é esposa, você é irmã, você é empregada, você é dona de uma empresa, empreendedora. Quais são todos os papéis que você desempenha e perceba como que você se comporta em cada um deles. Questione rótulos rígidos. Essa história de eu sou assim, pronto, isso mostra que muito provavelmente tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada ou alguma dificuldade de tentar mudar. Pratique também a autocompaixão, no sentido de entender que é difícil mudar, nós somos seres contraditórios muitas vezes e é permitido que a gente mude, que a gente tem que ser diferente. Isso não é falsidade. Na verdade, isso muitas vezes é escolher viver a melhor vida que a gente pode ter. E haja alinhada com seus valores, não há papéis fixos. Eita, mas eu sou assim, eu tenho que me comportar assim, quando você quer fazer alguma coisa que está mais alinhada ao que você valoriza na vida. O outro conceito importante é sobre como que esse eu ele se comporta no mundo digital. Acho que vale muito a pena falar sobre isso, porque existem várias teorias, acho que tem um vídeo aqui sobre isso, sobre a teoria da autoapresentação online, que geralmente, no mundo online, a gente escolhe facetas, a gente escolhe pedaços que a gente quer mostrar, e a gente começa ali a manipular, mas é um sentido ruim, né? Criar uma imagem do que a gente quer que as pessoas percebam sobre nós. Nessa imagem que a gente cria, sempre vai ficar alguma coisa de fora. É impossível a gente conseguir colocar tudo ali. E cada rede social estimula uma coisa diferente da gente. O Twitter, tem muitos estudos sobre o Twitter e comportamentos de raiva. Tem estudos sobre como a gente, quando está numa rede que é anônima, quando não é anônima, o nosso comportamento muda. Tem sobre o LinkedIn, né, gente? A gente vê ali que é um outro planeta aquilo ali. E sobre como quando a gente faz diferentes perfis, né, em diferentes redes, como o nosso comportamento ele pode mudar. Uma coisa importante, né, sobre isso é ressaltar que você tem que fazer isso atrelado aos seus valores para você não correr o risco de perder a sua autenticidade e se perder nesse processo. Não existe só um eu verdadeiro, nós somos múltiplos e contextuais. E na próxima vez que você se perguntar quem você é, lembre-se que você pode ser muitas versões de si mesmo e isso é ser humano. O que você achou desse texto? Deixa aqui um comentário. Acesse o texto completo no blog. Nós temos blog, nós temos podcast, nós temos esse canal no YouTube e nós temos uma newsletter. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, semanalmente você vai receber uma dica de saúde mental. É isso e até a próxima!